Conforme a divisão clássica da obra de Marcos, o evangelho desta liturgia já pertence à segunda parte, marcada pelo aprofundamento da catequese de Jesus sobre sua identidade de Filho de Deus e as exigências que seu seguimento comporta. É um texto também dividido em duas partes, delimitadas pela dimensão espacial. A primeira transcorre no caminho, enquanto o cenário da segunda é a casa. Na perspectiva de Marcos, caminho e casa são os lugares privilegiados da experiência cristã. O caminho significa instabilidade, dinamismo, denotando a natureza missionária da Igreja e a necessidade de estar sempre em saída. A casa significa a necessidade das relações fraternas e sinceras que devem marcar a vida da comunidade. É o lugar da acolhida, da compreensão e da vivência do amor. A incompreensão de Pedro após o primeiro anúncio da paixão foi um alerta para Jesus. Os discípulos ainda não tinham compreendido quase nada da sua identidade e do seu projeto, o reino de Deus. Logo, era necessário estar sozinho com eles, isolados das multidões, para reforçar o ensinamento. É nesse contexto que Jesus faz o segundo dos 3 anúncios da paixão. Os discípulos não aceitavam um Messias sofredor, porque esperavam um que fosse poderoso e guerreiro. A repetição de um ensinamento é sinal da sua importância e, ao mesmo tempo, da dificuldade de compreensão dos destinatários, como se verificava nos discípulos. Eles não compreendiam nem tinham coragem de perguntar, preferindo, covardemente, conversar entre si sobre as próprias aspirações. Jesus, todavia, conhecia-os bem e sabia o que pensavam. Por isso, ao chegar à casa, perguntou-lhes, apenas por protocolo e como forma de denúncia irônica, o que tinham discutido. A discussão sobre quem é o maior revela ambição e sede de poder. Alimentam rivalidades, coisas incompatíveis com a lógica igualitária do reino de Deus. O próprio silêncio deles diante de Jesus denuncia a incoerência. Para contornar a situação, Jesus senta e chama os 12 para perto de si. Gestos que recordam sua condição de mestre, o único que poderia reivindicar grandeza naquele grupo. Com isso, convida os discípulos a renovar a vocação originária, corrompida pelas pretensões de poder e ambição que estavam alimentando. Assim, ele mostra um caminho oposto, ensinando que só há um modo de ser o primeiro na comunidade, fazendo-se o último, sendo servidor de todos. Jesus deixa claro, portanto, que o serviço é o primeiro sinal distintivo do seu discipulado. Trata-se de um serviço motivado pelo amor, desinteressado e universal. Com o gesto de pegar a criança, abraçá-la e colocá-la no meio, Jesus recorda que as pessoas mais vulneráveis e necessitadas devem ser as primeiras destinatárias da atenção e dos cuidados dos seus discípulos servidores. Na época, a criança era sinônimo de incapacidade e inutilidade, tanto na cultura semita quanto na greco-romana. Jesus, no entanto, vê com outros olhos. A criança é sinal de pequenez, imagem de todas as pessoas necessitadas, mas também simboliza a capacidade de aprendizagem, tão necessária para o discipulado. Com esse exemplo concreto, ele aponta para os discípulos de todos os tempos que têm prioridade no reino de Deus. Todas as pessoas vulneráveis e marginalizadas, representadas pela criança. Acolher essas pessoas
é acolher a Ele mesmo e ao Pai, que o enviou.